Amados irmãos e irmãs, hoje, como eu falei, dia de São Domingos, quero saudar os padres dominicanos que tanto marcaram a história do Brasil, as irmãs dominicanas, e assim, com São Domingos, que hoje celebramos, temos essas duas leituras, um verdadeiro presente do amor de Deus por nós. Veja o que disse a primeira leitura. Uma grande notícia, talvez a melhor notícia que Deus pode dar para nós, e foi esta, vocês vão repetir: eu te amei com amor eterno. Está vendo? Se a gente acreditar nesta verdade, tudo na nossa vida vai mudar, porque o amor de Deus não começou depois que nós saímos do útero materno. Não, antes de nascer, te amo com amor eterno. Quer dizer, nós todos somos um pensamento de Deus, um desejo de Deus que hoje existe e que somos nós, com este rosto, com esta pessoa, com este corpo, com esta vida. Mas a nossa genealogia não é nossos avós, bisavós, tataravós, é o coração eterno de Deus. Com amor eterno eu te amei. Por isso a vida humana, ela tem um grande projeto que nunca deve ser interrompido. Agora no Brasil está se falando muito, da interrupção da vida, depois da fecundação e na gravidez, mas não, a notícia é esta: com amor eterno te amei, continuo te amar, não desisto de te amar. Então, com esta notícia tão boa, o profeta diz assim: tu agora então não fiques aí prostrado, levanta-te. É isso mesmo. Uma notícia tão boa e tão verdadeira como essa, do amor eterno de Deus, levanta-te, vai em frente, não desanima, coragem. E ainda disse mais: e exulte de alegria. Exulte de alegria por viver e exulte de alegria por saber e crer que você, todos nós somos amados desde sempre. Então, nós devemos dobrar os joelhos em gratidão a esse amor tão fiel, tão seguro e que nunca se apaga, o amor eterno de Deus. Chegamos no Evangelho de São Mateus a Cananeia. Cananeia é uma pagã, não era judia, era uma pessoa da qual não se esperava a fé. E ela se aproxima de Jesus com uma fé muito maior do que a minha, muito maior do que muitos de nós aqui, porque ela aproximou-se de Jesus gritando de fé. Isso mesmo, o grito da fé. Uma fé que sai de dentro, que se transforma em clamor, que se transforma então num grito de angústia, mas ao mesmo tempo um grito de confiança, um grito de esperança em Jesus. E nesse grito ela se manifestou uma conhecedora do mistério de Jesus, porque ela disse assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ela disse? Quando ela disse: tu és o filho de Davi, ela está dizendo: você é verdadeiramente homem, filho da genealogia de Davi, mas tenha compaixão de mim, porque tu és o filho de Deus. Só o filho de Deus pode ter compaixão e perdoar pecados e curar a minha filha. Está vendo? Uma cananeia tendo mais teologia e espiritualidade do que muitos de nós. Então é uma grande graça essa também hoje,
nós sermos assim motivados a crescermos na fé. Mas a fé sempre passa por provação. Abraão foi provado, São José foi provado, Nossa Senhora foi provada, os papas são provados, São Domingos foi provado na fé. Fé não é facilidade, fé é fidelidade, fé é força para vencer então as provações e dificuldades. Ela passou por 4 grandes provações de fé e não desanimou. Isso aqui é bonito. Como nós dizendo assim, não desanime, se você logo não foi ouvido na sua prece, não desanime se as coisas não são assim como você esperava. Por quê? Veja a primeira provação. Jesus não respondeu a este grito desta mulher, não porque ele era surdo, não porque ele estivesse incomodado, não. Jesus não responde porque aqui está o silêncio de Deus. Deus tinha o direito de fazer o seu silêncio, e o silêncio de Deus não é desprezo pela nossa dor, pelo contrário, é Deus que quer ouvir no seu silêncio mais profundamente o nosso pedido, e aí vai uma provação. Será que esse grito é de desespero? Ou esse grito é mesmo de fé? Então vem a provação da fé. Segunda provação, os discípulos se incomodaram e foram lá dizer para Jesus, manda ela, a palavra é essa, manda embora. Onde é que se viu uma mulher viver gritando atrás de nós desse jeito aí, como esta cananeia? Não aguentamos mais, manda ela embora. Segunda provação, provação da parte dos discípulos de Jesus, do grupo de Jesus, dos cristãos. Então nós, cristãos, eu e vocês, também às vezes podemos atrapalhar e distanciar as pessoas de Jesus. Essa é a conclusão que nós podemos tirar então desses discípulos que queriam que ela fosse embora. Terceira provação, Jesus diz, olhe, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era de Israel, então uma provação ainda mais profunda. E é claro que Jesus tinha razão. Como é que ele ia salvar os de fora se os de dentro ainda não estavam salvos? É a mesma coisa nós na nossa igreja. Cuidarmos da salvação dos outros, mas nós que estamos no coração da igreja, precisamos pensar na nossa salvação. É a igreja no seu íntimo e a igreja fora. A igreja para dentro e a igreja para fora missionária. Mas a igreja não pode só dizer coisa para os outros. A igreja, dentro dela, nós que somos cristãos participantes, nós então precisamos buscar os que se afastaram. Milhões de pessoas, vocês sabem melhor do que eu, afastaram-se da igreja. E Jesus diz, se nós queremos ter uma igreja forte, vamos buscar os afastados. Mas a mulher tinha uma fé muito maior do que essas fortes provações. Eu já teria desanimado, viu? Eu já teria virado as costas, murmurado com Jesus, mas ela não, ela persistiu. Como Nossa Senhora em Caná da Galileia, mulher, o que há entre mim e ti? E Maria ficou firme e mostrou então uma fé forte, perseverante. E o que disse a mulher então para Jesus? Ela fez 3 gestos. Primeiro, aproximou-se mais de Jesus. Esse verbo é importantíssimo. Essa missa é para a gente se aproximar de Jesus. Viemos à Aparecida para nos aproximar mais de Jesus. Rezamos
para nos aproximar mais de Jesus. É um verbo fortíssimo. Aproxima-te do teu Deus e, claro, também do teu próximo. Aproximou-se, e olha a fé de uma pagã. Prostrou-se no chão. Não ajoelhou-se, prostrou-se no chão. Jogou-se no chão. Isso é fé. Os gestos mostram a fé dessa mulher tão provada. E implorou. Veja como a fé aqui é realmente perseverante, inabalável. Implorou a Jesus com esse pedido: Senhor, socorre-me. Vamos repetir? Senhor. Esse é o pedido de muitos de nós que viemos à Aparecida, trazendo tantos problemas no nosso coração, na nossa vida, e chegamos aqui e fazemos esse pedido: Senhor, socorre-me. Mas veio a quarta provação, e então Jesus disse para ela: ó, minha filha, não fica bem jogar o pão da mesa que é para os filhos, jogá-lo para os cachorrinhos, porque, como digo, os pagãos não eram bem vistos. E ela, na sua fé, com grande fineza, respondeu a Jesus: tens razão, Senhor. Olha a fineza dessa mulher. Tens razão, Senhor. Mas os cachorrinhos, Jesus, eles comem das migalhas que caem da mesa. Aí pronto. Aí ela venceu. A fé vence Deus. A oração, ela convence a Deus. E a fé desta cananeia convenceu a Jesus. Me dá menos uma migalhinha que a minha filha já vai ser curada. É uma fé muito adulta. E então Jesus dá para ela um dos maiores elogios que encontramos no Evangelho. Grande é a tua fé, seja feito como tu pediste. Olha aí então como este Evangelho nos dá assim um ânimo, uma coragem, uma esperança de uma fé assim, que vai vencendo todas as provações. E se a gente não vence as provações, há o perigo de abandonar tudo. E é assim que hoje, irmãos e irmãs queridos, nós celebramos um homem de uma grandíssima fé, São Domingos. Nasceu na Espanha, família nobre, foi criado por um tio muito religioso. Olha a importância do avô, da avó, da mãe, do pai, que tem fé. Muitos dos netos de vocês e filhas têm fé porque vocês têm fé. E muitos vieram aqui pedir para que o neto siga a igreja, para que o genro siga a igreja, para que a nora seja da igreja. É isto aqui. Então esse tio foi educando Domingos. Aos 30 anos é que ele ficou padre, mas ele já mostrou, como trabalhador, como jovem, como estudante, muito amor aos pobres, aos enfermos, que hoje vamos rezar pela cura, aos pecadores, aos órfãos, às viúvas. Isso chamou muita atenção. Como é que um jovem moderno, nobre, teólogo, tão inteligente, tem assim tanta caridade? Mas ele chegou a um gesto de caridade que impressionou a todos. Ele se apresentou para dar a vida dele no lugar de um jovem que ia morrer esfaqueado pelos muçulmanos. E ele se apresentou. Então, claro, não mataram o jovem muçulmano e nem a ele. Mas quem ama dá a vida pelo irmão. E não era sacerdote. Também esse exemplo tão bonito de fé. Mas a mãe dele, enquanto estava grávida, deve respeitar muito a gravidez, a mãe teve um sonho de um cachorrinho. O cachorrinho não está só no Evangelho, mas o cachorrinho está aqui na história de São Domingos. Ela sonhou com um cachorrinho levando na boca
uma tocha acesa que iluminava. E assim, realmente ela sonhou o que seria feito de seu filho, grande pregador da palavra de Deus. Ele realmente iluminou o mundo com a palavra de Deus. E por que um cachorrinho? Exatamente porque ele era muito humilde, com tanta sabedoria, tudo isso, com tantos prodígios, mas não perdeu a humildade. E claro, sabemos que São Domingos foi um dos grandes propagadores do Rosário, fundou a ordem dos dominicanos e dominicanas, para que a gente também tenha um pouquinho mais de ardor bíblico e a missão. Então, os dominicanos e dominicanas nos convidam a isso, profundidade na fé e anúncio e transmissão da fé tão necessárias hoje. Lembro sempre também o ano do laicato, como temos leigos assim, corajosos e que anunciam dia e noite a palavra de Deus. E ele mesmo foi muito amigo de São Francisco. E as duas congregações estavam vivendo no mesmo tempo no mundo. E ele, São Francisco, teve um sonho onde Deus apresentou para ele 3 flechas. E ele perguntou depois na oração: Senhor, o que significam essas 3 flechas? A resposta na oração foi essa: é para matar a soberba, flechada, matar a avareza e matar a impureza. É bonito. O orgulho e a impureza e a avareza. Em outras palavras, o poder, o prazer desordenado e, é claro, o poder também desordenado. E essa congregação dos dominicanos e dominicanas tem grandes santos. São Tomás de Aquino, o maior teólogo da igreja, dominicano. E outros santos, mas aqui no nosso caso, Santa Catarina de Sena. Tantos santos pertenceram a esta bendita e abençoada congregação. Termino dizendo que São Domingos enfrentou um momento de muita crise na igreja, porque uma grande doutrina falsa dizia assim: tudo aquilo que é material não é de Deus. O corpo não é de Deus, o trabalho não é de Deus, o sexo não é de Deus, esta vida que nós temos não é de Deus, essa é do espírito do mal. De Deus são só as coisas espirituais. Um erro gravíssimo. Por isso a gente reza no creio em Deus Pai, creio em Deus Todo-Poderoso. Ele criou a matéria, criou o espírito, e aí estamos nós então, muito abençoados com o amor eterno daquele que nos deu vida e prepara para nós uma grande coroação na eternidade. Amém.